não há como se aceitar que essas pessoas possam sair livres e ir para os Estados Unidos e ainda querer levar a sede da empresa para lá, uma empresa que foi em grande parte feita com recursos públicos. Eu vou conversar agora com Marcel Solimeu, que é economista da Associação Comercial de São Paulo, sobre toda essa turbulência na política, na economia. O senhor que é bastante vivido, já está na função de economista há mais de 50 anos. Há comparação desse período que vivemos com algum outro na história do país? Bom, algum período você pode comparar que a incerteza é igual, embora os fatos da época fossem diferentes. Antes da Revolução, final de 63, começo de 64, você vivia um ambiente de incerteza total. Agora você está vivendo novamente um ambiente de incerteza total. Embora os fatos fossem diferentes naquela época, a incerteza é paralisante do mesmo jeito. A pior coisa para a economia é a incerteza, a falta de previsibilidade. E nós estamos vivendo, mais uma vez, um ambiente de incerteza. É um momento também de riscos, porque, com essa comparação que o senhor faz, na época houve um golpe militar. E há algumas pessoas até desavisadas que defendem isso, né? Talvez que não tenham estudado história, né? O que o senhor acha? Não, eu acho que as circunstâncias são completamente diferentes. A nossa incerteza agora é com relação à política. Naquela época era com relação até à segurança e aos desdobramentos que pudesse ter de ordem até militar. Então, são coisas diferentes. A única coisa semelhante é que é ambiente de incerteza. E ambiente de incerteza provoca paralisia da economia, retarda decisões, e isso acaba prejudicando, principalmente agora quando a economia começava a dar os primeiros sinais de reação. Acho que, por enquanto, nós vamos ficar em suspense aqui para ver quais são os desdobramentos que a crise política vai ter. Como é que o senhor vê esse último escândalo envolvendo a JBS e o governo federal? Bom, já se sabia há bastante tempo que alguma coisa havia aí de irregular, porque os financiamentos do BNDES, tanto as condições como os volumes dos recursos, foram realmente fora de uma normalidade. Agora, não se sabia qual era a extensão, qual era a profundidade, não imaginava que tivesse permeado tanto vários setores da política e até da própria economia. Mas, lamentavelmente, vem mais um escândalo num período em que a economia está tão precisando de uma reação positiva e vai sofrer novamente a incerteza. Agora, eu gostaria da sua opinião sobre as partes envolvidas, começando pelo delator. Bom, eu acho que esperar de quem fez tudo o que ele já fez qualquer tipo de consideração com o país, com a população brasileira, seria inútil. Eu acho que ele agiu de muito má fé, inclusive gravando as pessoas, tudo isso, e acho que não pensou um segundo no país as consequências do que ele armou, porque tudo isso me parece que foi realmente muito premeditado, muito planejado. Crime financeiro. É, ele está se beneficiando do próprio crime, né? A delação, o relato dos crimes provocou uma explosão com o dólar que era esperado. E ele se beneficiou comprando na semana anterior um volume muito significativo de dólares. E também com relação à Bolsa. Ele, como uma empresa de capital aberto, tem que narrar os fatos relevantes para que o mercado todo tenha as mesmas informações. E ele então fez isso. Ele vendeu ações sabendo já da turbulência que ia afetar a economia. Então, acho que aí vai cair naquele crime de uso de informação privilegiada e a CVM está investigando. E a postura do Ministério Público? Eu achei muito estranha a decisão do Ministério Público de praticamente perdoar todos os crimes. Acho que isso
não tem como uma única pessoa tomar uma decisão dessa natureza. Eu acho que provavelmente isso vai ser revisto pelo Supremo, porque isso é uma sinalização de que o crime pode compensar. É só você saber fazer direitinho. Então, acho que do ponto de vista da própria Lava Jato e todo ataque à corrupção, isso foi negativo, porque mostra que estão trabalhando sem parâmetros. Não há como se aceitar que essas pessoas possam sair livres e ir para os Estados Unidos e ainda querer levar a sede da empresa para lá, uma empresa que foi em grande parte feita com recursos públicos. Houve uma argumentação do Ministério Público de que, se não houvesse essa postura com relação ao delator, não se conseguiriam essas provas e tantas pessoas denunciadas. O que o senhor acha disso? Eu acho que esse argumento não vale, porque você está considerando que vale tudo, então, para você investigar e poder pegar as pessoas. Não, eu acho que tem limites. E eu acho que você não pode perdoar um crime dessa magnitude como se isso fosse a solução para as investigações. Acho que isso depõe até contra o poder que o Ministério Público tem, que me parece excessivo. Acho que tem que ter uma contrapartida a esse poder, que é uma responsabilidade maior. A situação do presidente Michel Temer. Eu acho que é uma situação delicada, não que a gravação tenha mostrado coisas tão sérias, mas as circunstâncias de receber uma pessoa que já estava sendo investigada no palácio à noite e tudo isso, independente do que foi dito, as circunstâncias não foram favoráveis. E aquela divulgação antes de sair a gravação acabou provocando um estrago muito grande na imagem. E agora vai ser difícil. Ele só vai conseguir governar se ele conseguir fazer avançar pelo menos alguma dessas reformas. Caso contrário, perde a razão pela qual toda a sociedade, todo mundo estava sustentando, esperando. Acho que é uma situação difícil e isso é que cria essa incerteza que afeta a economia. Mercado, investidores, toda a economia aguardava essas reformas para um posicionamento, uma maior estabilidade e aí sim planos de investimento, planos para o Brasil. Como é que fica essa situação agora? Eu acho que prejudica muito. Todo mundo aguardava pelo menos essas reformas básicas para que o futuro governo pudesse fazer as reformas mais profundas. E também todo mundo estava aguardando que os investimentos aí na infraestrutura fossem ajudar a economia a decolar. E isso agora fica prejudicado, pelo menos enquanto não clarear esse ambiente, enquanto não reduzir pelo menos a incerteza. Então, acho que o prejuízo para o país é muito sério. Já falou em incerteza, gostaria de perguntar sobre a Operação Lava Jato e a postura de alguns ministros do Supremo, alguns que prendem, outros que soltam. Como é que fica essa imagem do nosso judiciário? Como é que fica a população vendo tudo isso? Eu acho que isso tem causado muita insegurança e também uma certa frustração, porque você vê um prende, outro solta, você fica meio perplexo qual é realmente a verdade, é quem está com a razão. Quem prendeu, quem soltou, você não tem uma posição muito coerente, consistente ao longo das decisões. Acho que o Supremo precisa ter mais decisões colegiadas e menos decisões monocráticas, porque nas colegiadas pelo menos vão fixar um rumo. Nas monocráticas a gente tem visto que hora vai para um lado, hora para o outro. Eu acho que isso não dá segurança jurídica. Há possibilidade de estabelecer cenários ou é impossível isso no momento? Até para quem espera isso, empresas, o setor financeiro, trabalha-se com cenários ou ainda não é possível? Trabalha-se com cenários, mas quando você tem muitos cenários,
É a mesma coisa que não ter nenhum, porque você vai arbitrariamente vai ter que escolher um dos cenários. Mas é inevitável. Quem tem que agir no dia a dia, tomar decisões no dia a dia, não pode ficar paralisado. A economia é prejudicada, mas o dia a dia das empresas, das decisões, as pessoas, principalmente no mercado financeiro, têm que tomar decisões a cada dia, a cada hora. E para isso se valem de cenários. Alguns cenários são pessimistas, outros mais otimistas, e aí depende um pouco aí do feeling, do sentimento de cada um, para escolher qual é o cenário com que vai operar. Mas, de qualquer forma, o risco aumenta muito. Você normalmente pode calcular o risco do mercado. Agora, o risco da incerteza é muito difícil. O senhor, demais economistas, representantes da associação comercial costumam trabalhar num estudo que serve como sugestão sempre para o próximo presidente da República. Como é que fica esse trabalho para 2018 diante desse cenário? Eu acho que agora tudo fica mais ou menos paralisado, porque o cenário para 2018 vai depender muito do que for feito este ano e até as eleições de 2018. Se nós conseguirmos avançar em algumas reformas agora, você vai se preocupar com as reformas mais profundas depois. Se nós não conseguirmos avançar nada agora, você vai começar 2018 no ponto onde pararmos agora. Então é muito difícil, por enquanto, a gente pensar em 2018. Nós temos que pensar um pouco aqui em 2017 ainda, para ver se a gente consegue chegar até o final numa situação pelo menos razoável. O estudo geralmente a brochura tem uma grossura assim, né? Então promete também para 2018. Vai ser muito complicado, porque 2018 a gente espera que tenha uma grande mudança política, não só de partidos e de pessoas, mas de filosofia, de posicionamentos. Pode ser que a gente chegue em 2018 um pouco melhor, mas se frustre depois com o resultado da eleição. Então ainda é muito difícil qualquer cenário para 2018. Eu estou com dificuldade de enxergar a próxima semana. Então 2018 está muito longe. Seu Marcel Solimeu, muito obrigada por mais essa participação aqui com a gente na Ducascope TV. Foi um prazer. Prazer é nosso. Luciene Miranda para a Ducascope TV.